falando ali, Para de falar, doutor. Por favor. enquanto a irmã Raquel estava falando ali, eu estava buscando na minha memória a imagem daqueles que viveram antes de mim. E eu quero dizer aqui para você que eu acho que a gente tem que fazer isso. Pegue um caderno e coloca lá em cima assim o nome do seu avô. Se você lembrar do seu bisavô, você coloca também. E de preferência o nome todo da sua bisavó. Aí você dá um tracinho assim, coloca o nome da sua avó, o nome do seu avô, depois o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Dá um tracinho embaixo, coloca o nome das tias, dos tios, dos primos. E mostra isso para os seus filhos, para que eles saibam de onde eles vieram. Nós vivemos em uma crise de origem. A gente precisa saber de onde a gente veio, para nos corrigir, né? Porque tem muitas coisas que nós aprendemos com aqueles que vieram antes de nós, que não faz bem continuar, né? Mas existem coisas que eles fizeram que valeria super a pena a gente repetir. E a gente só faz isso se a gente olhar para a fotografia, né? Para o álbum de família. Eu achei super interessante isso. Irmãos, valeu a pena, foi ou não foi? Amém. Valeu Amém. a pena. Há algumas figurinhas que não tem como apagar, só perdoar. Mas existem outras que mereciam o nosso amor, que talvez a gente não esteja amando. Então que Deus abençoe a gente. Isso vai nos libertar e vai nos dar um lugar muito mais seguro para pisar. Deus abençoe. E por que eu chorei tanto? Eu choro para dentro e para fora, me emociona. Porque eu sou muito grata a Deus pela família. No meu álbum de família, um tio alcoólatra. E no mesmo álbum, um tio pastor. Tio Benedito, eu sinto muito. Tio Edgar de Oliveira, tu me ensinaste tanto. Teremos tantas surpresas no céu. Não exclua, não. Graça. Nós não entendemos o que é graça. Porque eu choro tanto. Porque eu amo meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus genros, minhas filhas. Porque quando eu falo de família, eu estou falando de mim mesma. Se eu fui abusada na infância, fui sim. Uma criança é abusada quando, antes de aprender a ler, ela sai para vender bolo, pastel e outras coisas na porta da fábrica, às 6:30 da manhã, acompanhando a tia que atravessava uma picada de mato. E eu, a mais velha, era acordada cedinho para ir junto. Eu não estava na escola ainda. Criança é para brincar, é para ser amada, é para ser protegida. Se eu fui abusada sexualmente, não fui. Se eu agradeço, porque minha mãe me chamava de madrugada para ajudar a preparar o que precisava levar para vender na porta da fábrica, eu me tornei uma vendedora imbatível. Ao longo da minha vida, em reuniões com empresas, com multinacionais, depois de fazer o trabalho que eu fazia na empresa em que eu trabalhei por 25 anos, mais que uma vez eu ouvi de executivos: contrata ela para vender geladeira para os esquimós. Treinamento, tudo é aprendizado. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse saído na adolescência, na pré-adolescência, para vender os pães de abóbora que a mamãe fazia durante a noite. E isso ajudava a ter orçamento para termos arroz e feijão. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse sido despejada e deixada para trás na minha adolescência
quando aos 16 anos eu voltei para casa à noite depois do ginásio. E eu havia trabalhado o dia todo num escritório no bairro de Santo Amaro. E quando 10 para as 11 da noite, eu chegando em casa, o ancião da igreja, como aquele que você me apresentou, estava lá na esquina e eu dizia: João, olá, boa noite. Ele falou: estou esperando você, eu tenho um recado para você. A minha casa era pertinho, mais duas casas e era a minha casa. E o João disse: a sua família foi embora. É para você ir dormir na casa de uma tia, que não era uma tia de sangue. E depois eles falam contato. Naquele tempo não tinha nem telefone, nem celular. Eu estava com a roupa do corpo, os livros, a bolsa e o blusão do ginásio. E quando eu voltei por aquela rua, já não tinha mais pessoas, os alunos já tinham ido para casa. E eu ouvi naquela noite os cachorros latindo como em nenhuma outra noite. Para chegar lá do outro lado, onde morava essa tia, numa pequena casa, nos fundos de outra casa. E eu fui na janela, chamei pelo nome dela. Já era bem tarde da noite. E ela acordou e disse: o que foi? Eu disse: eu preciso falar com você. Aquela hora da noite, ela estranhou. Ela abriu a porta da cozinha. Aquela casa só tinha quarto e cozinha. E eu falei: tia, a minha família mudou. Ela: o quê? Aí parece que ela acordou, mas que ainda estava sonhando, e disse: como assim? Eu falei: eu não sei. Eles foram embora. E eu vim dormir aqui. Ela falou: dormir aqui? O marido dela, naquele tempo, era vigia noturno numa fábrica. Ela, com 3 filhos e só uma cama, onde dormia ela e os 3 filhos. Ela disse: entra. Ela não perguntou se eu estava com fome. Eu devia estar com fome, eu não me lembro da fome. Eu só lembro que pela primeira vez eu tive nevralgia. Doeu a noite inteira, a minha boca, o meu dente. Também, naquela noite, eu dormi no chão frio da cozinha, encostada na porta que tinha uma fresta. Eu não me lembro com o que foi que eu me cobri, mas ela não tinha cobertas. Eu também não me lembro, porque a mente é maravilhosa e ela apaga certas coisas e eu deixo apagado. Eu ia e voltava para casa dela com a mesma roupa do corpo, até que finalmente uma pessoa que sabia onde a minha família estava ligou no escritório em que eu trabalhava e disse: vá para lá, para o ponto de ônibus do Capão Redondo, lá em Santo Amaro. E eu fui. Às 13 horas, como a pessoa andou, e pela primeira vez eu pisei no Capão Redondo, terra santa e abençoada. Era longo caminho para chegar na casa onde estava a minha família. E quando eu me deparei, e quando eu cheguei naquela casa, era uma casa. Tinha portão de madeira. E quando eu entrei, eu não me lembro da minha mãe me abraçando, eu não me lembro de ninguém dizendo seja bem-vinda. Aquela era a casa onde morava uma família não adventista, e nós éramos adventistas, e eles tinham vindo da Bahia, e eles tinham 5 filhos, e tinha um casal, e ali naquela casa, eu não sei também por quanto tempo nós moramos. Eu não me lembro onde eu dormia. Aquela casa só tinha um banheiro, e não sei quantas pessoas morando ali. Até que a mamãe, com toda a sua coragem e ousadia, como sempre foi encontrar um local para morarmos. E teve um dia que eu cheguei e não morava mais naquela casa. Era numa outra casa, no Capão Redondo, perto do Iaê. Os teologandos me conheciam. Bendito seja o Senhor, quando Deus guiou a minha família. A mamãe, certamente por medo da ação de despejo, pediu para o João levar no caminhão basculante dele a mudança lá de casa. As minhas irmãs têm uma versão diferente para essa história, porque mamãe e as minhas 3 irmãs sentadas na mesma cabine do motorista do caminhão, e a mudança sendo levada para aquela casa, para aquele lugar. Não sei como foi para elas. Eu sei que eu estou aqui e graças a Deus eu sou quem eu sou. Naquela casa que a mamãe arrumou, que ficava assim no alto de um terreno, num morro,
Moramos lá por um tempo, era bem ruim. Água de poço, não tinha chuveiro, banho era frio, meu cabelo era comprido, pode imaginar. E eu trabalhava. Eu saía de casa muito cedo para ir trabalhar no escritório. Eu continuei a fazer o ginásio naquele período, lá naquele outro bairro. Eram 2 conduções e uma refeição ao dia, quando dava. E aquela casa que a mamãe arrumou, que era pequena também, ela achava que não estava bem ali. Chovia dentro, quando chovia dentro da casa. E para subir, quando chovia, a gente escorregava e era muita lama. Ela arrumou uma outra casa. Daquela, foi para uma outra casa embaixo. Me perdoem vocês, mas eu não me sinto confortável em basement. Basement no Brasil era porão da minha infância e eu morei em muitos porões. E a mamãe saiu daquela casa que eu gostava porque eu sentava à noite no poço, na tampa do poço, e ficava olhando as estrelas e falando com Deus. E aí fomos morar onde? Na mesma rua, na parte de baixo, num porão. Chovia dentro do mesmo jeito. Mas um dia depois que nós mudamos, a parede do quarto onde dormia toda a família, mas a minha cama e minha irmã dormia junto comigo numa cama de solteiro, naquela noite, a parede cedeu. Se estivéssemos morando aqui, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. O inimigo quer destruir sua família, sua vida, você, mas o poder de Deus é infinito para proteger. Não sei sua história, eu tenho a minha, você tem a sua. Use a sua história para resgatar vidas. Eu amo vocês, gratidão por terem me ouvido um pouquinho mais, compartilhando um pouco mais de mim mesmo. Deus nos abençoe. Um dia eu perguntei para ela assim: